Olá, meu nome é professor Herbert Lopes e essa aula é feita a você, para você, acadêmico de direito, que tem anseio e vontade de aprender um pouco mais sobre direito civil. O meu canal hoje é voltado para algumas aulas do direito civil. Hoje, em específico, a nossa aula será a respeito do direito civil, uma parte da ordem da vocação hereditária, dentro do direito sucessório. Então, é um projeto que se iniciou no final do mês de março de 2020, início de abril. Nós estamos trabalhando de forma remota. Eu sou professor há alguns anos e essa é a primeira vez que eu trabalho de forma remota, utilizando de videoaulas. Então, muitas vezes nós pensamos que um momento de crise só vem para trazer coisas negativas. Eu falo e transmito essa mensagem a vocês, que também é uma forma positiva, pois nos ensina. Eu tenho aprendido muito a lidar com essa tecnologia. Confesso que apanho bastante, não é fácil, mas quando é feito com carinho, a gente consegue aprender isso muito bem. Então, sem mais delongas, eu quero transmitir para vocês aqui hoje uma aula voltada à questão do direito sucessório, dando uma continuidade, que nós já falávamos há um tempo atrás, da ordem da vocação hereditária. Nós iniciaremos hoje, a partir da ordem da vocação hereditária, com a terceira classe. Então, vou abrir aqui para a gente o material da aula, e aí vocês conseguem estar acompanhando. Tema hoje, como foi dito, ordem da vocação hereditária. E, especificadamente, hoje eu trabalharei com a terceira e quarta ordem da vocação hereditária. Conforme nós podemos observar no slide aqui anexo, a terceira ordem da vocação hereditária vem com previsão no artigo 1838, quando ele traz a seguinte redação: em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Eu até transcrevi para vocês aqui, citei o artigo 1838, que daqui a pouco eu vou abrir esse texto legal para a gente conseguir demonstrar isso. Bom, continuando essa questão por inteiro ao cônjuge sobrevivente, com algumas ressalvas. Desde que, ao tempo da morte do outro cônjuge, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato, há mais de 2 anos, salvo prova nesse caso de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Vamos para a legislação. Quando nós trabalhamos com a ordem da vocação hereditária, eu já citei para vocês em outras aulas que o nosso mapa a ser seguido nesse tema começa a partir do artigo 1829. O artigo 1829 ele cita para a gente a seguinte redação: a sucessão legítima, ou seja, aquela que decorre de lei, ela se defere numa seguinte ordem. Nós estamos trabalhando aqui hoje com o inciso 3. Aulas passadas eu trabalhei com o inciso 2. Hoje a aula em específico vai ser o inciso 3 e o inciso 4. O inciso 3 trata da situação ao cônjuge sobrevivente. E lá eu citava para vocês no slide o artigo 1838, que eu grifo aqui agora. O artigo 1838 traz a seguinte redação: em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Notem que em momento algum a legislação aqui trouxe alguma recomendação quanto ao regime de bens. Em nenhum momento a legislação nos fala isso. A legislação apenas nos diz: na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a cota parte por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Pouco importa se era casado pela separação convencional, separação legal, regime de participação final dos aquestos, pouco importa. O que nos importa é seguir a ordem regulamentar da lei, que diz que na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge. Até bom nós lembrarmos que o artigo 1845, logo aqui embaixo, ele nos coloca a seguinte redação: são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Por isso, o cônjuge está dentro do rol dos herdeiros necessários, entra aqui como terceira classe, e na falta de descendentes e ascendentes, ele recebe a sua totalidade por inteiro.
Então, sendo ele herdeiro necessário, ele não pode ser excluído por um testamento deixado pelo decurso. Isso traz uma grande importância na nossa aula. Quando a gente fala que ele é herdeiro necessário, quer dizer que a ele resta o que a gente chama de direito à legítima. Ele tem uma cota parte que lhe é resguardada pela legislação. Inclusive, a jurisprudência hoje ela tem admitido a comunicação dos aquestos, ou seja, aqueles bens comuns, né, da separação convencional de bens, quando tem o resultado do esforço comum dos cônjuges. Quando eu falo da questão do casamento, mais à frente eu trago aqui alguns exemplos. Na falta de descendentes e excedentes, caberá ao cônjuge, então, a totalidade da herança, independente do regime de bens. Exemplo número 1, que eu trago aqui para simplificar, para vocês conseguirem entender o que eu quero dizer. Exemplo número 1. O Augusto morre. Ele sobrevive a sua mulher Berenice, um tio, Clóvis, e uma irmã, Helena. Apenas Berenice é chamada à sucessão e herda a totalidade do acervo. Por quê? Notem que a ordem da vocação hereditária, nós estamos aqui no terceiro ponto. O primeiro ponto seria se Augusto falecesse e deixasse cônjuge e um descendente. Não está presente aqui no caso. Cônjuge e ascendente, seria a segunda situação, que também não é presente. Ao cônjuge sobrevivente. Então, nesse caso ele tem outros parentes colaterais, como o tio Clóvis e uma irmã Helena. A irmã não recebe nada, mesmo que almoce com ele todo domingo, ligue para ele todo dia, pouco importa. O que a gente segue é uma ordem de vocação hereditária em que a legislação deixa claro e dá proteção ao cônjuge em prevalência aos demais parentes. Okay? O exemplo número 2. Outra situação bem simples da gente lidar aqui no caso prático do dia a dia. Helena morre e lhe sobrevive o marido Caio, com quem era casado no regime da separação convencional de bens. Lembrando que o regime da separação convencional é aquele estabelecido via pacto antinupcial, feito pelo casal, uma escolha feita em vida. Caio recebe a totalidade da herança. Por quê? É o único parente que ela deixou vivo. Frise-se que não é relevante, aqui, mais uma vez eu trago para vocês, que não é relevante qual o regime patrimonial, que apenas ele vai interferir na sucessão do cônjuge quando esse é chamado a suceder em concorrência com os descendentes. Ou seja, explicando melhor para vocês, nós só analisaremos o regime de bens, de acordo com o artigo 1829, no seu inciso 1, quando a concorrência entre o cônjuge for com os descendentes. Ok? Da mesma forma, de certa situação, às vezes pode nos trazer uma dúvida quando eu falo, o professor Herbert só está falando do cônjuge. E o companheiro? O companheiro tem os mesmos direitos do cônjuge, da pessoa casada? Lembrando que companheiro é aquele que vive em união estável. Sim. É o que a gente traz aqui certa indignação de alguns doutrinadores, quando eu trago nesse material para vocês, que alguns falam, mas peraí, por que até o local em que esse artigo 1790 estava dentro do Código Civil, ele tem uma péssima localização. Quer ver o que eu digo aqui a vocês? Primeiramente, é preciso registrar que causou profunda estranheza a péssima localização das regras constantes no artigo 1790 do Código Civil. Note-se que a matéria, em verdade, é típica da regulamentação da sucessão legítima. O que isso quer dizer? Vou voltar aqui. O artigo 1790, que o legislador, ou que o doutrinador fica chateado com uma questão dessa, é porque a disposição a respeito da ordem da vocação hereditária para o companheiro estava estabelecida nas disposições gerais. Logo aqui, ó. Então ele fala que essa localização era muito péssima, era péssima na realidade, para tratar da questão da ordem da vocação hereditária para o companheiro. Porque o companheiro, se a gente analisar essa redação, ele sofria vários prejuízos, né, quanto a essa possibilidade de trazer o direito a uma sucessão. Eu abri inclusive para vocês aqui o site do Planalto, para que vocês estudem, vocês que querem aprofundar os seus estudos dentro do direito sucessório, esses dois recursos aqui extraordinários, né? O número 646.721
e o 878.694. Aqui foi uma situação que chegou à repercussão geral ao STF e ele entendeu que essa característica de distinção entre o companheiro e o cônjuge era inconstitucional. Então, por isso, a gente trabalha hoje com o entendimento de que o companheiro e o cônjuge, a eles estão equiparados para fins de ordem de vocação hereditária. Eu não vou adentrar no mérito da questão, porque ainda é muito temerária, se o companheiro é herdeiro necessário ou não. Apenas adianto para vocês que faço parte de um hall de doutrinadores que entende estudiosos do direito civil, que entende o companheiro como herdeiro necessário também, ok? Então é muito simples. A gente sabe que na falta de um herdeiro, um ascendente, um descendente, um ascendente, a totalidade da herança vai para o cônjuge ou companheiro, ok? Prosseguindo então a nossa aula, nós chegamos aqui ao último exemplo que o artigo 1829 traz, o que a gente trabalha e chama de quarta ordem da vocação hereditária, que nós lidamos com os parentes chamados de parentes colaterais. Quem são esses parentes colaterais? Calma que eu já vou demonstrar para vocês. Se não houver um cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o quarto grau. Essa ordem de parentes colaterais, nós temos que relembrar o estudo da questão das relações de parentesco. Quem são os nossos parentes colaterais? Os nossos parentes colaterais são aqueles que nos são ligados diretamente de um mesmo ancestral comum. O meu irmão, por exemplo. É o meu irmão, é o meu parente colateral? Sim. Quem é o mesmo ascendente comum? O pai ou a mãe. Então, que a gente vai trabalhar daqui a pouco com irmãos unilaterais ou irmãos bilaterais. Então, quando eu trabalho com a quarta ordem da vocação hereditária, eu vou trabalhar com a questão dos colaterais, são esses parentes que não estão na mesma linha hereditária, mas que são meus parentes transversais. Uma regra específica a esse artigo diz respeito lá no artigo 1840, a essa situação. Entre os colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos. Salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos, ou seja, aos meus sobrinhos. Um exemplo clássico, prático. Tenho 3 irmãos. Na falta de um irmão, a falta do meu irmão A, os meus sobrinhos podem representá-lo na sua cota parte. Faleci, não tenho cônjuge, não tenho herdeiros, não tenho descendentes, não tenho ascendentes. Vamos então para a quarta ordem da vocação hereditária. Nesse caso, quem são os parentes de Herbert? 3 irmãos, né? Irmão A, B e C. O irmão A é um irmão premoriente, ou seja, ele faleceu antes do autor da herança, no caso eu. Esse irmão sendo premoriente representado, o representante, cabe aqui aos seus filhos representá-lo na sua cota parte. Então é isso que quer dizer esse segundo parágrafo. Entre os colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos. Por quê? Salvo o direito de representação. Então, se esse faz parte do direito de representação, os filhos dele, meus sobrinhos, recebem o seu lugar. Mas digamos que os 3 irmãos estão vivos. Mesmo que eles tenham filhos, os meus sobrinhos entrarão também na concorrência? Não. Por quê? O mais próximo exclui o mais remoto. E aí vem uma regra que é interessante e às vezes nos cercam de dúvidas, principalmente quando a gente trabalha com essa matéria a primeira vez e vai estudar e ler esse texto a primeira vez, às vezes traz uma certa dúvida mesmo. Mas é muito simples, só nós atentarmos aos detalhes dessa matéria, tá? Que não tem erro. E hoje a minha função aqui é explicar isso de forma bem detalhada e bem criteriosa para você, meu aluno que está aí de casa assistindo, tá bom? Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais como irmãos unilaterais, cada um destes bilaterais herdará metade do que cada um daqueles herdar. Ou seja, os irmãos bilaterais, eles recebem o dobro do que um irmão unilateral. Eu dou um exemplo em sala de aula que fica fácil a gente entender, é da minha época, o desenho do pica-pau.
O Pica-Pau, quando ele ganhava algum dinheiro, alguma coisa, de alguma aventura que ele fazia, não é? Ele falava a seguinte situação: ele ia dividir o dinheiro e falava assim: 2 para você, 1 para mim. Ou na realidade ele falava: 2 para mim, 1 para você. Da mesma forma, a gente trabalha com essa questão aqui dos irmãos bilaterais com os irmãos unilaterais. Se eu tenho um irmão bilateral, ou seja, ele é meu irmão que a gente chama de germano, porque eu ainda brinco em sala de aula falando que o paulista, né, simplificou esse nome chamando de mano, quer dizer que o meu mano, o meu irmão germano, ele é meu irmão bilateral, por pai e por mãe. Então, a esse, ele tem 2 cotas partes quando concorrer com um irmão unilateral. Seja consanguíneo, quando é um irmão que se liga pelo mesmo pai, ou um irmão uterino, quando se liga pela mesma mãe, ok? Então, aqui mais à frente eu continuo explicando. Na falta de irmãos, herdarão os filhos deste. Ou seja, se eu não tenho os irmãos, vem então os sobrinhos. E não havendo sobrinhos, sobe aos tios. É interessante o que a legislação nos traz aqui, porque a gente pensa, mas espera aí, irmão é meu parente em 2º grau, meu sobrinho em 3º grau. Se eu contar na ordem da relação de parentesco, eu chego ao tio, que o tio também está em 3º grau. Quem tem preferência para receber a minha herança? O meu sobrinho ou o meu tio? O meu sobrinho. É o que a legislação fala, e agora eu vou demonstrar para vocês também dentro do Código Civil. Então, coloca a seguinte situação: se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Ou seja, não cabe o direito de representação quando todos os filhos dos irmãos, os irmãos também já forem falecidos. Os sobrinhos, então, eu conto por cabeça, o número de sobrinhos, e não por estirpe. Como é o exemplo que eu dei, se eu tenho 3 irmãos, eu faria a representação por estirpe. Se os 3 também são falecidos, e eu tenho 10 sobrinhos, a minha herança é dividida em 10 cotas partes. Ok? Parágrafo 2º. Se concorrem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes irmãos unilaterais herdará a metade do que herdar cada um daqueles. É lógico, é a regra da concorrência dos bilaterais em preferência aos irmãos unilaterais. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês que vai ficar fácil, vocês vão entender isso aí de forma clara. É um desenho muito simples, e todo aluno meu, quando vai fazer prova da OAB, se lembra desse exemplo. É só desenhar, não esquece nunca mais. É uma coisa muito fácil, tá bom? Parágrafo 3º. Se todos forem filhos de irmãos bilaterais, ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. Ok? Continuando aqui o exemplo. A sucessão de irmãos bilaterais com irmãos unilaterais. Eu vou ler de forma bem tranquila para vocês aqui o exemplo e vou estar explicando de forma bem pausada, tá bom? João, solteiro, sem ascendentes, faleceu deixando como parentes vivos os 3 irmãos, Paulo, Lucas e Mateus. Sendo Paulo e Lucas irmãos bilaterais, ou seja, irmãos germanos. E Mateus, um irmão unilateral, consanguíneo. O João deixou uma herança no importe de R$500 mil. A divisão ocorrerá da seguinte forma. Primeiro, eu vou separar os meus irmãos, eu faço um desenho e coloco. Quem são os meus irmãos? Paulo, Lucas e Mateus. Eu vou colocar um traço para dividir agora a cota parte a cada um. Então, Paulo, ele é meu irmão, digamos assim, quantas vezes? 1, 2. Por quê? Ele é meu irmão por parte de pai, por parte de mãe. 2 traços, então, embaixo do nome de Paulo. E Lucas, também meu irmão bilateral. 1, 2 traços. E agora Mateus, que é meu irmão unilateral, logicamente consanguíneo, porque nós somos filhos do mesmo pai. Nós somos filhos do mesmo pai. Ele deixa uma herança, então, eu deixei uma herança aos meus irmãos no importe de R$500 mil, certo? R$500 mil eu vou dividir agora pelo número de tracinhos que eu fiz aqui. Cada tracinho desse aí é uma cota parte. Então, Paulo tem 2, Lucas mais 2, Mateus mais 1. Eu pego então o total de R$500 mil e divido em 5 cotas partes. Cada cota parte, então,
Eu coloquei um exemplo bem fácil, porque a minha matemática é muito ruim, né? Imagino que você, aluno do direito, também não seja muito bom em contas, porque senão você não estaria estudando direito, estaria sendo um astronauta. Então eu faço essa conta aqui para facilitar o meu exemplo e eu não passar tanta vergonha aqui nessa videoaula, tá bom? Então 500 mil reais eu vou dividir em 5 cotas partes. Por quê? Cada um, eu tenho, se eu pegar a legislação nos dá a seguinte redação, quer ver? Lá no 1841. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes, irmãos unilaterais, herdará metade do que cada um daqueles herdar. Ou seja, o irmão bilateral, no nosso exemplo aqui então, tem a cota parte correta? Está dividido de forma correta? Ou seja, cada traço desse está valendo 100 mil? Sim. Então agora vamos fazer a soma. Paulo recebe 200 mil, Lucas 200 e Mateus 100 mil reais. Então chega aos 500 mil, 200, 400, 500 mil. Então muito fácil. Pouco importa o valor, pouco importa o número aqui de herdeiros. Desde que eu faça essa linha de raciocínio, fica muito fácil o nosso estudo. Qualquer caso prático ou em prova, quando você for resolver, que colocar a questão de irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, utilizem desse macete. Coloca um tracinho para eu lembrar. Se é um irmão bilateral, risca 2 vezes. Ele é bilateral. Ele é meu irmão de 2 lados, do lado do pai e do lado da mãe. É meu irmão unilateral por parte pai, por parte consanguínea, só um. Então, se eu tenho 10 irmãos, 3 bilaterais, 7 unilaterais, cada irmão bilateral vai receber 2 tracinhos, né? E fica fácil da gente chegar a essa conta. Isso daí não vai ter erro e é muito simples para todos nós. Espero, ter sido claro nessa aula. Eu deixo aqui para vocês na descrição do vídeo as minhas redes sociais. Caso vocês tenham dúvida, podem entrar em contato diretamente comigo, que eu tenho muito prazer em ajudá-los, tá bom? Eu agradeço pela aula de hoje. Em breve estarei postando mais algumas aulas. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva e ative as notificações. Estou ficando um bom youtuber, tá vendo? Obrigado, um abraço e bons estudos.